Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a nossa aula de matemática corrigindo a página 167, que foi tarefa de casa da aula passada. E depois nós aprenderemos um pouquinho sobre alguns polígonos, prismas e pirâmides, tá bom? Então vamos começar na página 167. Exercício 1. Observe o que cada balança marca e depois responda as perguntas, certo? A. Qual é a massa da galinha A? Então, é só a gente observar aqui na balança. Que número que está marcando? 2 quilogramas, né? Então, aqui... Nossa! Espera aí que a página subiu. Então, aqui, pessoal, a gente vai escrever... Deixa eu diminuir um pouquinho. A massa, então, da galinha A, né? A gente pode observar que são 2 quilogramas. E qual é a massa da galinha B? Aqui na balança, a gente tem a galinha A e a galinha B juntas, né? Então, se eu sei que o peso da galinha A é de 2 quilogramas, para eu saber o peso da galinha B, pessoal, é só eu fazer o seguinte, ó. É só eu fazer o peso da balança que tem as galinhas A e B juntas, que é igual a 5, menos o peso da galinha A. Não é 2 o peso da galinha A? Quanto que dá 5 menos 2? É igual a 3. Então, no exercício B, qual é a massa da galinha B? Né? Então, a massa da galinha B é igual a 3 quilogramas. Tudo bem? Agora, a pergunta C. Qual é a massa da galinha C? Então, olhem só, a galinha C e a galinha B estão juntas na última balança. A gente viu que a massa da galinha B... Deixa eu escrever de novo aqui que apagou. A gente viu que a massa da galinha B é de 3 quilogramas, certo? Então, se eu tenho aqui a galinha B e a galinha C pesando 6 quilogramas, a gente pode fazer o seguinte, 6 quilogramas menos 3 quilogramas da galinha B, que a gente descobriu, né, no exercício B. 6 menos 3 é igual a... Quanto que dá? 3. Então, a massa da galinha C é igual a 3 quilogramas, certo? Quilogramas. E D, qual a diferença da massa da galinha A e da galinha C? Então, a gente sabe que a massa da galinha A, olhem aqui, ó, é do item A, 2 quilogramas. E a massa da galinha C está aqui no item C, 3 quilogramas. Então, toda vez que a gente calcula a diferença, a gente tem que fazer uma subtração, tá? Então, no caso, galinha C, 3 quilogramas, então eu vou fazer 3 menos da galinha A, 2 quilogramas. 3 menos 2, que é igual a 1. Então, a diferença da massa da galinha A e da galinha C é igual a 1 quilograma. É um desafio, né? Vocês acertaram? Coloquem certinho, tá? Façam as correções adequadas. E agora a gente vai continuar, pessoal, lá na página 158. Vamos lá? Poliedros. Vamos começar a leitura. Podem pegar o marca-texto de vocês, tá bom? Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, tá? Formados por polígonos. A palavra poliedro vem do grego poli, que significa muitos, e edro, que significa face. Isso indica que os poliedros são sólidos geométricos que apresentam muitas faces. Então, quando a gente falar de poliedro,
São sólidos geométricos que possuem várias faces, tá? Então, vamos lá. O que são faces? Vamos grifar? Faces são polígonos que limitam os poliedros. Então, olhem só. Essa é a face, tá? Então, no caso, essa face aqui é um retângulo, tá? Arestas são segmentos de retas que são resultados do encontro de duas faces. Então, a gente tem aqui, ó, uma face aqui e outra face aqui, o que origina uma aresta. Uma face aqui, outra face aqui, ó, do lado que a gente não consegue ver, o que origina a aresta. Também, né, essa face aqui com essa aqui de cima, né, essa base. Então, o que forma a aresta. Então, a aresta é segmentos de reta que são resultado de duas faces. E os vértices são pontos resultantes do encontro das arestas. Então, a gente tem uma aresta aqui e outra aresta aqui, certo? O encontro dessas duas arestas formam um vértice. Ok, pessoal? A gente vai começar a falar sobre os prismas. Renata está passeando na fazenda de seu tio. Observe a casa onde ela está hospedada. Ela percebeu que algumas partes da casa lembram sólidos geométricos chamados prismas. Vamos para a definição de prismas, pessoal. Prismas são poliedros com um par de lados paralelos e congruentes. Lembrando, congruentes, aquilo que tem a mesma forma, a mesma medida, tá bom? Os quais chamamos de base. As arestas laterais são todas paralelas entre si. Então, vamos para o exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Opa! Vamos para a página 159, com alguns exemplos para vocês entenderem melhor. A casa do tio de Renata lembra um prisma de base retangular, observe. Então, olhem só o desenho aqui, né? Parecido com esse prisma aqui ao lado, né? Então, a face lateral é essa daqui e essa daqui é a base, ou seja, aqui seria a face lateral e aqui seria a base, tá bom? E o telhado da casa lembra um prisma de base triangular. Olhem só, né? O telhado lembra um prisma de face de base triangular. Então, a base é aqui, deixa eu grifar para vocês, ó. A base é essa parte aqui, tá? O triângulo. Esses dois triângulos formam a base, tá? Tudo bem? Exercício 9. Os dois prismas têm a mesma quantidade de bases? Qual é a quantidade de cada um? Então, olhem só, aqui, né, nesse prisma de base triangular tem uma, duas bases, certo? E nesse prisma de base retangular, também tem uma base, que é aqui, e outra base, que é aqui, certo? Então, os dois prismas têm a mesma quantidade de bases? Sim. Qual a quantidade de cada um? Ó, 1, 2 no prisma de base triangular e 1, 2 no prisma de base retangular, tá bom? Então, aqui a gente pode escrever, né? Sim, comece com letra maiúscula. Cada um possui duas bases, tá? Exercício 10. Esses prismas têm a mesma quantidade de faces laterais? Quantas faces tem cada um? Então, vamos lá, para as faces laterais. Olha, aqui a gente tem as faces laterais, aqui do caso do prisma retangular, são os retângulos, tá? Esses maiores. Então, aqui a gente tem, ó, 1,
Deixa eu pegar outra caneta para vocês. Aqui a gente tem, ó, uma face, duas faces, três faces essa de baixo e quatro faces essa do lado. Então, aqui a gente tem uma do lado, uma em cima, uma do outro lado e outra embaixo. São quatro faces. E do prisma de face lateral, nós temos uma face, que é essa aqui do nosso lado, outra face que está do outro lado, que a gente não consegue enxergar, tudo bem? E essa face aqui de baixo. Então, aqui a gente tem uma, duas, três faces. No prisma de base triangular, a gente tem três faces. E no prisma de base retangular, nós temos uma, duas, três, quatro faces, tá bom? Então, no exercício 10, pessoal, esses prismas têm a mesma quantidade de faces laterais? Não, não tem, né? Quantas faces tem cada um? Então, o prisma de base retangular tem quatro faces. O prisma de base retangular tem quatro faces. Peraí. Só um minutinho, gente. Opa, tá difícil aqui, peraí. O prisma de base retangular tem quatro faces, certo? E o prisma de base triangular o prisma de base triangular tem quantas faces que a gente viu, né? Tem três faces. Por quê? Né? Triângulo tem três faces. Então, ficou assim. Não, o prisma de base retangular tem quatro faces e o prisma de base triangular tem três faces, tá bom? Então, o retangular tem uma, duas, três, quatro faces e o triangular tem três, tá? Triangular precisa de três faces, ok? Para poder completar a figura. Vocês podem associar triângulo, né? Triangular. A base é triangular, então precisa somente de três faces o prisma de base triangular. Então, aqui a gente estudou o prisma de base retangular, tá? Em que as bases são em formato de retângulo, e o prisma de base triangular, em que as bases são em formato de triângulo. Página 11. O que há em comum entre as faces laterais dos dois prismas, né? Então, as faces laterais dos dois prismas, pessoal. O que tem em comum sobre as faces laterais dos dois prismas? Vamos observar? Olhem só, vamos começar aqui do prisma de base retangular. Então, a gente pode observar, né, que tem, vamos ver quantos lados? Tem um lado, dois lados, três lados, quatro lados. O prisma de base retangular, né, tem quatro lados. E o prisma de base triangular, né? A gente pode dizer que as faces têm um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Portanto, tem quatro lados, as duas faces, tá bom? Tanto do prisma de base triangular, tanto do prisma de base retangular. Então, a gente pode responder aqui na questão 11. A gente pode responder, né,
que... Opa, peraí. A gente pode responder que as faces laterais dos dois prismas possuem 4 lados, ok? As faces laterais dos dois prismas possuem 4 lados. E o exercício 12, pessoal, né? O que há de diferente entre as bases desses prismas? Então, olhem só. O prisma de base retangular, a base dele é um retângulo. E o prisma de base triangular, a base dele é um triângulo. Então, essa que é a diferença, como o próprio nome diz, tá? Prisma de base retangular significa que a sua base é um retângulo. Observem aqui. E prisma de base triangular significa que a sua base é um triângulo, tá? Essa que é a diferença que a gente vai escrever aqui no exercício 12. Então, as formas das bases são diferentes um tem a base retangular e o outro tem a base triangular. Por isso que a gente fala prisma de base triangular e prisma de base retangular, por causa do formato de suas bases, tá bom? Então, as formas das bases são diferentes, um tem a base retangular e o outro tem a base triangular. Os nomes dos prismas variam conforme o nome do polígono de suas bases. Então, para a gente saber o nome do prisma, a gente tem que ver as bases dele, tá bom? Então, vamos lá. Prisma de base triangular. Como que eu sei? Porque eu observo a base, que é um triângulo. Prisma de base quadrangular. A gente sabe por quê? A sua base é um quadrado, né? Então, as bases são essas partes do extremo, tá? Prisma de base pentagonal, né? Então, o que é uma figura pentagonal, né? Um pentágono. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. É um polígono que possui 5 lados. Então, esse é um prisma de base pentagonal porque as suas bases são formadas através de pentágonos. O computador, ele se mexe sozinho. Aí, faz o meu risco não ficar certinho. E prisma de base hexagonal. Vamos contar quantos lados tem a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, prisma de base hexagonal é porque esse prisma é formado por bases hexagonais, por hexágonos, tá bom? Então, prisma, para a gente saber o nome de um prisma, é só a gente identificar a base dele, tá? Então, esse prisma tem como base triângulos, então é um prisma de base triangular. Esse prisma tem como base quadrados, então é um prisma de base quadrangular. Esse prisma tem como base pentágonos, então é prisma de base pentagonal. E esse prisma tem como base hexágonos, então a gente fala que é prisma de base hexagonal, tá bom? Aqui no anexo, pessoal, nós temos alguns recortes para fazer e para montar. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, tá bom? Pessoal, então a tarefa, vocês podem colocar o livro de vocês na página 249, tá? Vai ser das páginas 249 a 255. Vocês vão recortar e formar alguns prismas, tá bom? Eu disse que nós estudaremos um pouquinho sobre as pirâmides na aula de hoje, só que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Para que essa aula não fique muito extensa, muito grande, hoje a gente vai falar somente dos prismas, tá? Então, de tarefa de casa, depois eu vou escrever direitinho
as páginas para vocês, tá? Vocês vão recortar. Prisma de base triangular. Então, olhem só, identifiquem, olhem só a base, né? Essas são as bases do prisma, por isso que a gente fala que é um prisma de base triangular. Tá vendo onde tem esses pontilhados? Esses pontilhados é onde vocês vão recortar, ok? Em todas as linhas, vocês devem dobrar para que vocês possam fechar e formar o prisma de base triangular. Então, o modelo está sempre embaixo, tá? Vocês vão passar cola nas abas, nessas abas aqui, tá? Então, vocês vão dobrar em todos os risquinhos que aparecem e nos pontilhados vocês irão recortar. Então, olha só, essas bases são formatos de triângulo, então a gente fala que é um prisma de base triangular. Agora, esse daqui, ó, prisma de base quadrangular, tá bom? Prisma de base quadrangular, certo? Depois esse daqui, prisma de base pentagonal, tá bom? Olhem aqui, ó, formato de um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, prisma de base pentagonal. Tá? Vai ficar desse jeito. Vocês devem recortar no pontilhado e dobrar em todas as linhas. E aqui, ó, prisma de base hexagonal, né? Suas bases são formatos de hexágono. Tudo bem? Aí vocês vão formar, então, o prisma de base hexagonal. Então, pessoal, vocês vão recortar as páginas 249, tá? Ó, 249, 249 até essa daqui, 255. Essa será a tarefinha de casa. É muito importante vocês fazerem, façam com calma, tá bom? Com capricho, para que vocês possam entender o conceito de prisma. E na aula que vem, a gente fala sobre as pirâmides, ok? Bom trabalho, um beijo e até mais!